A Sura da Mesa Provida. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó vós que credes, sede fiéis aos compromissos. É-vos lícito o animal dos rebanhos, exceto o que se recita para vós, e não torneis lícita a caça, enquanto estáis hurum. Por certo, Alá decide o que deseja. Ó vós que credes, não profaneis os ritos de Alá, nem o mês sagrado, nem os animais em oferenda, nem as guirlandas. E não importuneis os que se estão dirigindo à casa sagrada, buscando o favor de seu Senhor e agrado. E quando não mais estiverdes hurum, caçai, e que o ódio para com o povo, por haver-vos afastado da mesquita sagrada, não vos induza a agredir. E ajudai-vos mutuamente na bondade e na piedade, e não vos ajudeis no pecado e na agressão. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. É-vos proibido o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com invocação de outro nome que o de Alá. E o animal estrangulado, e o que é morto por espancamento e por queda, e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente, exceto se o imolais. E o que é imolado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos, é-vos proibido que adivinheis o destino por meio de varinhas da sorte. Isso é perversidade. Hoje os que renegam a fé se desesperam de aniquilar vossa religião. Então, não os receeis e receiai-me. Hoje eu inteirei vossa religião para vós, e completei minha graça para convosco, e agradei-me do Islão como religião para vós. Então, quem é impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Perguntam-te, Muhammad, o que lhe és lícito? Dize, são-vos lícitas as coisas benignas e a presa dos animais, caçadores adestrados, que ensinastes conforme Alá vos ensinou. Então comei do que para vós eles retêm, e mencionai sobre isso o nome de Alá, e temei Alá, por certo Alá é destro no ajuste de contas. Hoje, são-vos lícitas as coisas benignas, e o alimento daqueles aos quais fora concedido o livro é-vos lícito, e vosso alimento lhes é lícito. E vos é lícito esposardes as castas entre as crentes, e as castas entre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, quando lhes concederdes seus prêmios, sendo castos, não adúlteros, e não as tomando jamais por amantes. E quem renega a fé com efeito, anular-se-ão suas obras, estará na derradeira vida entre os perdedores. Ó vós que credes, quando vos levantardes para a oração, lavai as faces e as mãos até os cotovelos, e com as mãos molhadas, roçai as cabeças, e lavai os pés até os tornozelos. E se estáis junub, purificai-vos. E se estáis enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres, e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos, e roçai as faces e os braços à guisa de ablução. Alá não deseja fazer-vos constrangimento algum, mas deseja purificar-vos e completar sua graça para convosco, para serdes agradecidos. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco, e de sua aliança que firmou convosco quando dissestes, ouvimos e obedecemos, e temei a Alá. Por certo, Alá, do íntimo dos peitos, é onisciente. Ó vós que credes, sede constantes em servir a Alá, sendo testemunhas com equanimidade, e que o ódio para com um povo não vos induza a não serdes justos. Sede justos, isso está mais próximo da piedade, e temei Alá, por certo Alá do que fazeis é conhecedor. Alá promete aos que creem e fazem as boas obras que terão perdão e magnífico prêmio. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um grupo intentou estender as mãos contra vós, e ele lhe deteve as mãos afastando-as de vós. E temei a Alá,
e que os crentes então confiem em Alá. Com efeito, Alá firmou aliança com os filhos de Israel, e enviamos dentre eles 12 próceres. E Alá disse, por certo, estou convosco. Em verdade, se cumpris a oração e concedeis a Zacá, e credes em meus mensageiros e os amparais, e emprestais bom empréstimo a Alá, remir-vos-ei as más obras e far-vos-ei entrar em jardins abaixo dos quais correm rios. E quem de vós renega a fé depois disso, com efeito, descaminhar-se-á do caminho certo. Então, por haverem desfeito sua aliança, nós amaldiçoamo-los e tornamo-lhes duros os corações. Alteram o sentido das palavras do livro e esquecem parte do que lhes fora lembrado. E tu, Muhammad, não cessarás de descobrir traição da parte deles, exceto de poucos. Então, indulta-os e tolera-os. Por certo, Alá ama os benfeitores. E com os que disseram, somos cristãos, firmamos também aliança, mas eles esqueceram parte do que lhes fora lembrado. Então suscitamos entre eles a inimizade e aversão até o dia da ressurreição, e Alá informá-los-á do que engenhavam. Ó seguidores do livro, com efeito nosso mensageiro chegou-vos para tornar evidente para vós muito do que havíeis escondido do livro, e para abrir mão de muito disso. Com efeito chegou-vos de Alá uma luz e evidente livro. Alá guia com ele os que seguem seu agrado aos caminhos da paz, e fá-los sair com sua permissão das trevas para a luz, e guia-os a uma senda reta. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo Alá é o Messias, filho de Maria. Dize Muhammad, então quem poderia impedir algo de Alá, se ele desejasse aniquilar o Messias, filho de Maria, e sua mãe, e aos que estão na terra, a todos juntos? E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e do que há entre ambos. Ele cria o que quer. E Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. E os judeus e os cristãos dizem, somos os filhos de Alá e seus bem-amados. Dize, então por que ele vos castiga por vossos delitos? Ao contrário, sois seres humanos dentre os demais que ele criou. Ele perdoa quem quer e castiga a quem quer. E de Alá é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos. E a ele será o destino. Ó seguidores do livro, com efeito, nosso mensageiro chegou-vos para tornar evidente para vós a verdade, após o interregno de mensageiros, para que não digais, não nos chegou ao alvissareiro nem admoestador. Então, de fato, chegou-vos um alvissareiro e admoestador, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. E lembra-lhes, Muhammad, de quando Moisés disse a seu povo, ó meu povo, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando fez entre vós profetas e vos fez reis e concedeu-vos o que não concedera a nenhum dos mundos. Ó meu povo, entrai na terra sagrada que Alá vos prescreveu e não volteis atrás. Tornar-vos-íeis, pois, perdedores. Eles disseram, ó Moisés, por certo há nela um povo gigante, e por certo não entraremos nela até que dela saiam. E se dela saírem, por certo, nela entraremos. 2 homens, dos que temiam Alá, aos quais Alá agraciara, disseram, entrai pela porta, sobressaltando-os. Então, quando entrardes por ela, por certo, sereis vencedores. E em Alá, então, confiai, se sois crentes. Eles disseram, ó Moisés, jamais entraremos nela, enquanto nela permanecerem. Vai então tu e teu senhor e combatei. Por certo, nós aqui ficaremos assentados. Lhe disse, Senhor meu, por certo, não tenho poder senão sobre mim mesmo e sobre meu irmão. Então, separa-nos do povo perverso. Alá disse, então, por certo, ela lhes será proibida por 40 anos, errando eles na terra. Então não te aflijas com o povo perverso. E recita Muhammad para eles com a verdade a história dos 2 filhos de Adão, quando fizeram ambos oferenda a Alá, e foi aceita a de um deles e não foi aceita a do outro. Disse este, certamente matar-te-ei. Disse aquele,
Alá aceita apenas a oferenda dos piedosos. Em verdade, se me estendes a mão para matar-me, não te estarei estendendo a mão para matar-te. Por certo, eu temo Alá, o Senhor dos mundos. Por certo, eu desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado. Então serás dos companheiros do fogo, e essa é a recompensa dos injustos. E sua alma induziu-o a matar o irmão, e matou-o então, tornou-se dos perdedores. E Alá enviou um corvo que se pôs a escavar a terra para fazê-lo ver como acobertar o cadáver de seu irmão. Disse ele: ai de mim! Sou incapaz de ser como este corvo e acobertar o cadáver de meu irmão? Então tornou-se dos arrependidos. Por causa disso, prescrevemos aos filhos de Israel que quem mata uma pessoa sem que esta haja matado outra ou semeado corrupção na terra, será como se matasse todos os homens. E quem lhe dá a vida será como se desse a vida a todos os homens. E com efeito, nossos mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Em seguida, por certo, muitos deles, depois disso, continuaram entregues a excessos na terra. A recompensa dos que fazem guerra a Alá e a seu mensageiro, e se esforçam em semear a corrupção na terra, não é senão serem mortos ou serem crucificados, ou terem cortadas as mãos e os pés de lados opostos, ou serem banidos da terra. Isso lhes é ignomínia na vida terrena e na derradeira vida. Terão formidável castigo, exceto os que se voltam arrependidos antes que deles vos aposseis. Então, sabei que Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, temei Alá e buscai os meios de chegar a ele, e lutai em seu caminho, na esperança de serdes bem-aventurados. Por certo, os que renegam a fé, se tivessem tudo o que há na terra e mais outro tanto, para com isso se resgatarem do castigo do dia da ressurreição, nada disso lhes seria aceito, e terão doloroso castigo. Eles desejarão sair do fogo, e dele não sairão, e terão permanente castigo. E ao ladrão e à ladra, cortai-lhes a ambos a mão, como castigo do que cometeram, e como exemplar tormento de Alá. E Alá é todo-poderoso, sábio. Quem se volta arrependido depois de sua injustiça, se emenda, por certo Alá se voltará para ele remindo-o. Por certo Alá é perdoador, misericordiador. Não sabes que de Alá é a soberania dos céus e da terra? Ele castiga quem quer e perdoa quem quer. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. Ó mensageiro, não te entristeçam aqueles que se apressam para a renegação da fé, dentre os que dizem com as próprias bocas, cremos, enquanto os próprios corações não creem. E dentre os que praticam o judaísmo, aos que sempre dão ouvidos às mentiras e sempre dão ouvidos a outra coletividade que não te chegou. Eles alteram o sentido das palavras. Dizem, se isso vos é concedido, aceitai-o. E se não vos é concedido, precatai-vos de aceitá-lo. E para aquele, a quem Alá deseja sua aprovação, nada lhe poderás fazer para protegê-lo de Alá. Esses são aqueles cujos corações Alá não deseja purificar. Terão na vida terrena ignomínia e terão na derradeira vida formidável castigo. Eles dão sempre ouvidos às mentiras e sempre devoram o ganho ilícito. Então, se chegam a ti, julga entre eles ou lhes dá de ombros. E se lhes dás de ombros, em nada eles poderão prejudicar-te. E se julgas, julga entre eles com equanimidade. Por certo, Alá ama os equânimes. Mas como eles te tomam por árbitro, enquanto tem a Torá, em que há o julgamento de Alá? Em seguida, depois disso, voltam as costas. E esses não são os crentes. Por certo, fizemos descer a Torá. Nela há orientação e luz. Com ela os profetas que se islamizaram julgavam os que praticavam o judaísmo, e assim também os rabis e os sacerdotes, porque custodiavam o livro de Alá e eram testemunhas dele. Então não receeis os homens e receai-me. E não vendais meus sinais por ínfimo preço. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os renegadores da fé. E nela prescrevemo-lhes
que se pague a vida pela vida, e o olho pelo olho, e o nariz pelo nariz, e a orelha pela orelha, e o dente pelo dente, e também para as feridas o talhão. Então a quem por caridade o dispensa, isso lhe servirá de expiação, e quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os injustos. E na pegada daqueles fizemos seguir a Jesus, filho de Maria, para confirmar a Torá que havia antes dele, e concederamo-lhe o Evangelho. Nele, a orientação e luz e confirmação da Torá, que havia antes dele, e orientação e exortação para os piedosos. E que os seguidores do Evangelho julguem conforme o que Alá fez descer nele, e quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os perversos. E para ti, Muhammad, fizemos descer o livro com a verdade, para confirmar os livros que havia antes dele e para prevalecer sobre eles. Então julga entre eles conforme o que Alá fez descer, e não siga suas paixões, desviando-te do que te chegou da verdade. Para cada um de vós, fizemos uma legislação e um plano, e se Alá quisesse, haveria feito de vós uma única comunidade, mas não o fez para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Então, emulai-vos pelas boas ações. Alá será o retorno de todos vós. E ele vos informará daquilo de que discrepáveis. E que julgues entre eles conforme o que Alá fez descer, e não siga suas paixões. E precata-te de que eles te desviem de algo do que Alá fez descer para ti. Então se voltam as costas. Sabe que Alá deseja que sejam alcançados por alguns de seus delitos. E por certo, muitos dos humanos são perversos. Buscam então o julgamento dos tempos da ignorância? E quem melhor que Alá em julgamento para um povo que se convence da verdade? Ó vós que credes, não tomeis por aliados os judeus e os cristãos. Eles são aliados uns aos outros, e quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Alá não guia o povo injusto. Então tu vês aqueles em cujos corações há enfermidade se apressarem para eles dizendo, receamos nos alcance um revés. Quiçá, pois Alá faça chegar a vitória ou uma ordem de sua parte, então tornar-se-ão arrependidos daquilo que guardaram segredo em suas almas. E os que creem dirão, são estes os que juraram por Alá com seus mais solenes juramentos estar convosco? Mas anular-se-ão suas obras e eles se tornarão perdedores. Vós que credes, quem de vós apóstata de sua religião, Alá fará chegar em seu lugar um povo que ele amará e que o amará, e que será humilde com os crentes, poderoso com os renegadores da fé. Lutará no caminho de Alá e não temerá a repreensão de quem quer que seja. Esse é o favor de Alá, que ele concede a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. Seus aliados são apenas Alá e seu mensageiro, e os que creem, aqueles que cumprem a oração e concedem a zaká enquanto se curvam diante de Alá. Quem se alia a Alá e a seu mensageiro, e aos que creem, triunfará por certo, o partido de Alá é o vencedor. Ó vós que credes, não tomeis por aliados os que tomam vossa religião por objeto de zombaria e diversão, dentre aqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós, nem os renegadores da fé, e temei Alá, se sois crentes. E quando chamais à oração, tomam-na por objeto de zombaria e diversão, isto porque são um povo que não razoa. Dize Muhammad, ó seguidores do livro, vós nos censurais apenas por crermos em Alá e no que foi descido para nós e no que fora descido antes? Mas a maioria de vós é perversa. Dize, informar-vos-ei do que é pior que isso como retribuição junto de Alá? Os que Alá amaldiçoou e contra quem se irou, e de quem fez símios e porcos, e os que adoram Al-Tahut, esses estão em pior situação e mais descaminhado do caminho certo. Quando vos chegam, dizem, cremos enquanto com efeito entram com renegação da fé e com efeito com ela saem. E Alá é bem sabedor do que ocultam. E tu vês muitos deles se apressarem para o pecado e para a agressão e para a devoração do ganho ilícito, que execrável em verdade,
o que fazem. E os rabis e os sacerdotes o houvessem coibido do dito pecaminoso e da devoração do ganho ilícito, que execrável em verdade o que engenham. E os judeus dizem, a mão de Alá está atada, que suas mãos fiquem atadas e que sejam eles amaldiçoados pelo que dizem. Ao contrário, suas mãos estão estendidas. Ele despende em seus dons como quer, e em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. E lançamos entre eles a inimizade e a aversão até o dia da ressurreição. Cada vez que acendem um fogo para a guerra, Alá apaga-o. E eles esforçam-se em semear a corrupção na terra, e Alá não ama os corruptores. E se os seguidores do livro crescem e fossem piedosos, certamente remir-lhe-íamos as más obras e fá-los íamos entrar em jardins da delícia. Se houvessem observado a Torá e o Evangelho, e o que de seu Senhor fora descido para eles, haveriam desfrutado os bens acima deles e debaixo de seus pés. Entre eles há uma comunidade moderada, mas que viu o que muitos deles fazem. Ó mensageiro, transmite o que foi descido de teu Senhor para ti. E se não o fazes, não haverás transmitido sua mensagem. E Alá te protegerá dos homens. Por certo, Alá não guia o povo renegador da fé. Dizem, ó seguidores do livro, não estáis fundados sobre nada, até que observeis a Torá e o Evangelho, e o que de vosso Senhor fora descido para vós. E em verdade, o que de teu Senhor foi descido para ti, acrescenta a muitos deles transgressão e renegação da fé. Então não te aflijas como povo renegador da fé. Por certo, os que creem e os que praticam o judaísmo, e os sabeus e os cristãos, aqueles dentre eles que creem em Alá e no derradeiro dia e fazem o bem, por eles nada haverá que temer e eles não se entristecerão. Com efeito, firmamos a aliança com os filhos de Israel e lhes enviamos mensageiros. Mas cada vez que um mensageiro lhes chegava com aquilo pelo que suas almas não se apaixonavam, eles a um grupo desmentiam e a um grupo matavam. E eles supunham que não haveria sanção. Então encegueceram e ensurdeceram. Em seguida Alá voltou-se para eles remindo-os. Depois muitos deles encegueceram e ensurdeceram. E Alá do que fazem é onividente. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo Alá é o Messias, filho de Maria. E o Messias diz, ó filhos de Israel, adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Por certo, a quem associa outras divindades a Alá com efeito, Alá proíbe-lhe o paraíso e sua morada é o fogo. E não há para os injustos socorredores. Com efeito, são renegadores da fé os que dizem, por certo Alá é o terceiro de três, e não há Deus senão um Deus único. E se não se abstiverem do que dizem, em verdade, doloroso castigo tocará os que entre eles renegam a fé. Então não se voltam arrependidos para Alá e lhe imploram perdão? E Alá é perdoador, misericordiador. Messias, filho de Maria, não é senão um mensageiro. Antes dele, com efeito, os outros mensageiros passaram, e sua mãe era veracíssima. Ambos comiam alimentos como os demais. Olha como tornamos evidentes para eles os sinais. Em seguida, olha como se distanciam destes. Dizem, adorais em vez de Alá a quem não possui para vós prejuízo nem benefício? E Alá é o oniovinte, o onisciente. Dizem, ó seguidores do livro, não vos excedais inveridicamente em vossa religião, e não sigais as paixões de um povo que com efeito se descaminhou antes e descaminhou a muitos, e se tem descaminhado do caminho certo. Os que renegaram a fé dentre os filhos de Israel foram amaldiçoados pela boca de Davi e de Jesus, filho de Maria. Isso porque desobedeceram e cometiam agressão. Eles não coibiam uns aos outros de nenhum ato reprovável que cometiam, que execrável em verdade o que faziam. Tu vês a muitos deles se aliarem aos que renegam a fé,
que execrável em verdade o que suas almas antecipam para eles. A cólera de Alá é sobre eles, e no castigo serão eternos. E se houvessem crido em Alá e no profeta e no que foi descido para ele, não os haveriam tomado por aliados, mas muitos deles são perversos. Em verdade, encontrarás dentre os homens que os judeus e os idólatras são os mais violentos inimigos dos crentes. E em verdade, encontrarás que os mais próximos aos crentes em afeição são os que dizem, somos cristãos. Isso porque há dentre eles clérigos e monges, e porque não se ensoberbecem. E quando ouvem o que foi descido para o mensageiro, tu vês seus olhos se marejarem de lágrimas, pelo que reconhecem da verdade. Dizem, Senhor nosso, cremos. Então, inscreve-nos entre as testemunhas da verdade. E por que razão não creríamos em Alá e na verdade que nos chegou, enquanto aspiramos a que nosso Senhor nos faça entrar no paraíso com o povo íntegro? Então, pelo que disseram, Alá retribuiu-lhes jardins, abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos. E essa é a recompensa dos benfeitores. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. Ó vós que credes, não proibais as coisas benignas que Alá vos tornou lícitas, e não cometais agressão. Por certo, Alá não ama os agressores. Comei daquilo que Alá vos deu por sustento, enquanto lícito e benigno, e temei Alá em quem sois crentes. Alá não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelos juramentos intencionais não cumpridos. Então, sua expiação é alimentar 10 necessitados no meio termo com que alimentais vossas famílias, ou vesti-los ou alforriar um escravo. E quem não encontra recursos deve jejuar 3 dias. Essa é a expiação de vossos juramentos quando perjurardes, e custodiai vossos juramentos. Assim Alá torna evidentes para vós seus sinais para serdes agradecidos. Ó vós que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas, com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte, não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as, na esperança de serdes bem-aventurados. Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Alá e da oração. Então, abster-vos-eis disso? Obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e precatai-vos. Então, se voltais as costas, sabei que impende apenas a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras, por aquilo de que se alimentaram anteriormente, desde que se guardem do proibido, e creiam nisso e façam as boas obras. Depois continuem a guardar-se e a crer. Em seguida, se guardem e bem façam. E Alá ama os benfeitores. Ó vós que credes, em verdade, Alá pôr-vos-á à prova com a proibição de alguma caça que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar, a fim de que Alá saiba quem de vós o teme, embora seja ele invisível. Então, quem depois disso comete agressão, terá doloroso castigo. Ó vós que credes, não mateis a caça enquanto estáis Hurum, e a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe-á compensação em rebanhos, igual ao que matou, julgada por 2 homens justos dos vossos, em oferenda destinada a Al-Kaba, ou expiação, alimentar necessitados, ou equivalente a isso, em jejum, para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Alá indulta o que já se consumou, e quem reincide, Alá dele se vingará, e Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. É-vos lícita a pesca do mar e seu alimento, como proveito para vós e para os viandantes. E vos é proibida a caça da terra, enquanto permaneceis Hurum, e temei Alá, a quem sereis reunidos. Alá fez da Al-Kaba a casa sagrada, arrimo para os homens, e assim também o mês sagrado, e os animais em oferenda e as guirlandas.
Isso para que saibais que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e que Alá de todas as coisas é onisciente. Sabei que Alá é veemente na punição, e que Alá é perdoador, misericordiador. Não impende ao mensageiro senão a transmissão da mensagem, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. Dize, Muhammad, não se igualam o maligno e o benigno, ainda que te admire a abundância do maligno. Então temei Alá, ó dotados de discernimento, na esperança de serdes bem-aventurados. Ó vós que credes, não pergunteis por coisas que, se vos fossem divulgadas, vos afligiriam, e se perguntardes por elas, enquanto o Alcorão estiver sendo descido, ser-vos-ão divulgadas. Alá vô-lo indultará, e Alá é perdoador, clemente. Com efeito, um povo antes de vós perguntou por elas. Em seguida, tornaram-se renegadores delas. Alá não fez determinação alguma de Bahirá, nem de Sahibá, nem de Wassila, nem de Ramin. Mas os que renegam a fé forjam mentiras acerca de Alá, e a maioria deles não razoa. E quando se lhes diz: vinde ao que Alá fez descer e ao mensageiro, dizem: basta-nos aquilo em que encontramos nossos pais. E bastar-lhes-ia, ainda que seus pais nada soubessem e não fossem guiados. Ó vós que credes, cuidai de vós mesmos, não vos prejudicará quem se descaminha, quando sois guiados. Alá será vosso retorno de todos vós, e ele vos informará do que fazíeis. Ó vós que credes, quando a morte se apresentar a um de vós, que haja, ao testar, o testemunho de 2 homens, justos dos vossos, ou de 2 outros que não dos vossos, se estáis percorrendo a terra e sois alcançados pela desgraça da morte. Retende-os a ambos após a oração, e eles jurarão por Alá, se duvidais deles, e dirão: não venderemos isso por preço algum, ainda que o beneficiado seja parente, nem ocultaremos o testemunho de Alá. Por certo, nesse caso, seríamos dos pecadores. Se se descobre que ambos cometeram pecado de perjuro, então que o substituam 2 outros dentre os que foram prejudicados pelos primeiros, e jurarão por Alá. Em verdade, nosso testemunho é mais justo que o deles, e não cometemos agressão. Por certo, nesse caso, seríamos dos injustos. Isso é mais adequado para que prestem testemunho autêntico, ou temam que outros juramentos voltem a ser prestados após os seus. E temei Alá e ouvi, e Alá não guia o povo perverso. Lembra-lhes, Muhammad, de que um dia Alá juntará os mensageiros, então dirá: o que vos foi respondido? Dirão: não temos ciência disso. Por certo, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. Quando Alá dirá: ó Jesus, filho de Maria, lembra-te de minha graça para contigo e para com tua mãe, quando te amparei com o Espírito Sagrado. Falaste aos homens, quando ainda no berço e na maturidade. E quando te ensinei a Escritura e a sabedoria, e a Torá e o Evangelho. E quando criaste do barro a figura igual ao pássaro com minha permissão, e nela sopraste, e ela se tornou um pássaro com minha permissão. E curaste o cego de nascença e o leproso com minha permissão. E quando fizeste sair os mortos dos sepulcros com minha permissão. E quando detive os filhos de Israel, afastando-os de ti, quando lhes chegaste com as evidências. Então disseram os que dentre eles renegaram a fé: isto não é senão evidente magia. E quando inspirei aos discípulos: crede em mim e em meu mensageiro, disseram: cremos, e testemunha que somos muslimes. Lembra-lhes de quando os discípulos disseram: ó Jesus, filho de Maria, teu Senhor poderá fazer-nos descer do céu uma mesa provida? Ele disse: temei Alá, se sois crentes. Disseram: desejamos comer dela, e que se nos tranquilizem os corações. E desejamos saber se tu, com efeito, nos disseste a verdade, e desejamos ser testemunhas dela. Jesus, filho de Maria, disse: ó Alá, Senhor nosso,
Faze-nos descer do céu uma mesa provida, que nos seja uma festa para os primeiros e os derradeiros de nós, e um sinal de ti, e sustenta-nos, e tu és o melhor dos sustentadores. Alá disse: por certo, far-vo-la-ei descer. Então, a quem de vós renegar a fé, depois, por certo, castigá-lo-ei com castigo com que jamais castigarei a alguém dos mundos. E lembra-lhes de quando Alá dirá: ó Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens: tomai-me e a minha mãe por dois deuses além de Alá? Ele dirá: glorificado sejas. Não me é admissível dizer o que me não é de direito. Se o houvesse dito com efeito, tu o haverias sabido. Tu sabes o que há em mim e não sei o que há em ti. Por certo, tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis. Não lhes disse senão o que me ordenaste. Adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor, e fui testemunha deles, enquanto permaneci entre eles. Então, quando findaste meus dias na terra, tu foste sobre eles o observante, e tu, de todas as coisas, és o testemunha. Se os castigas, por certo são teus servos, e se os perdoas, por certo tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. Alá dirá: este é um dia em que beneficiará aos verídicos sua veracidade. Eles terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele. Esse é o magnífico triunfo. De Alá é a soberania dos céus e da terra e o que há neles, e ele sobre todas as coisas é onipotente. A Sura dos Rebanhos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvor a Alá, que criou os céus e a terra, e fez as trevas e a luz. Todavia, os que renegam a fé equiparam outros a seu Senhor. Ele é quem vos criou de barro. Em seguida, decretou-vos um termo, e junto dele há outro termo designado. Todavia, vós contestais. E ele é Alá nos céus e na terra. Sabe vosso segredo e vossas declarações, e sabe o que lograis. Não lhes chega sinal algum dos sinais de seu Senhor, sem que lhes estejam dando de ombros. E com efeito, desmentiram a verdade quando esta lhes chegou. Então, chegar-lhes-ão os informes daquilo de que zombavam. Não viram eles quantas gerações aniquilamos antes deles? Empossamo-las na terra com poder de que jamais vos empossamos, e enviamos sobre eles a chuva em abundância, e fizemos correr os rios a seus pés. Então, aniquilamo-las por seus delitos, e fizemos surgir depois delas outras gerações. Mesmo se fizéssemos descer sobre ti, Muhammad, um livro escrito em pergaminho, e eles o tocassem com as mãos, os que renegam a fé diriam: este não é senão evidente magia. E dizem que se faça descer sobre ele, Muhammad, um anjo, e se houvéssemos feito descer um anjo, já estaria encerrada a ordem. Em seguida, não lhe seria concedida dilação alguma. E se houvéssemos feito dele um anjo, havê-lo-íamos feito na forma de homem, e havê-los íamos feito confundir o que já confundem. E com efeito zombaram de mensageiros antes de ti. Então aquilo de que zombavam envolveu os que escarneceram deles. Dize: caminhai na terra. Em seguida, olhai como foi o fim dos desmentidores. Dize: de quem é o que há nos céus e na terra? Dize: de Alá. Ele prescreveu a si mesmo a misericórdia. Em verdade, ele vos juntará no indubitável dia da ressurreição. Os que se perdem a si mesmo, então, não creem. E dele é o que repousa na noite e no dia, e ele é o oniovinte, o onisciente. Dize: tomarei eu por protetor outro que Alá, o Criador dos céus e da terra, enquanto ele é quem alimenta e não é alimentado? Dize: por certo, foi-me ordenado ser o primeiro dos que se islamizam, e não sejas de modo algum dos idólatras. Dize:
Por certo temo, se desobedecer a meu Senhor, o castigo de um formidável dia. Nesse dia, de quem quer que seja desviado o castigo, com efeito será porque Alá dele teve misericórdia, e esse é o evidente triunfo. E se Alá te toca com um infortúnio, não haverá quem o remova a não ser ele. E se te toca com um bem, ele sobre todas as coisas é onipotente. E ele é o dominador sobre seus servos, e ele é o sábio, o conhecedor. O que há de maior testemunho? Dize, Alá. E ele é testemunha entre mim e vós, e foi-me revelado este Alcorão, para com ele admoestar-vos e aqueles a quem ele atingir. Testemunhais vós, em verdade, que há junto de Alá outros deuses? Dize, não o testemunho. Dize, apenas ele é Deus único. E por certo estou em rompimento com o que idolatrais. Aqueles aos quais concederamos o livro, conhecem-no como conhecem a seus filhos. Os que se perdem a si mesmo, então não creem. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente seus sinais? Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. E um dia os reuniremos a todos. Em seguida diremos aos que idolatram, onde estão vossos ídolos que pretendíeis serem deuses? Em seguida, sua aprovação não será senão dizer, por Alá, nosso Senhor, não éramos idólatras. Olha como mentirão acerca de si mesmos. E sumirá para longe deles o que forjavam. E há dentre eles quem te ouça ao recitares o Alcorão. E fizemo-lhes véu sobre os corações, a fim de o não entenderem, e fizemo-lhes nos ouvidos surdez. E se vissem todos os sinais, neles não creriam, a tal ponto que quando te chegassem discutindo contigo, os que renegam a fé diriam, isto não são senão fábulas dos antepassados. Eles coíbem dele os demais, e dele se afastam, e não se aniquilam senão a si mesmos, e não percebem. E se visses quando postos diante do fogo, então dirão, quem dera nos levassem à vida terrena, e não desmentiríamos os sinais de nosso Senhor, e seríamos dos crentes. Mas mostrar-se-lhes-á o que antes escondiam, e se os houvessem levado à vida terrena, haveriam reincidido no de que foram coibidos. E por certo, eles são mentirosos. E dizem, não há senão nossa vida terrena, e não seremos ressuscitados. E se visses quando postos diante de seu Senhor, ele dirá, não é esta a verdade? Dirão, sim, por nosso Senhor. Ele dirá, então experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. Com efeito, os que desmentem o deparar de Alá perdem-se, até que quando a hora lhes chegar, inopinadamente dirão, que aflição a nossa por descurarmos dela, e carregarão nos dorsos seus fardos. Ora, que vil o que carregarão. E a vida terrena não é senão diversão e entretenimento, e certamente a derradeira morada é melhor para os que são piedosos. Então, não razoais? Com efeito, sabemos que o que eles dizem te entristece, e por certo não é a ti que desmentem, mas é aos sinais de Alá que os injustos negam. E com efeito, outros mensageiros antes de ti, Muhammad, foram desmentidos, e eles pacientaram ao serem desmentidos e foram molestados até que nosso socorro lhes chegasse. E não há quem troque as palavras de Alá, e com efeito, chegaram-te alguns informes dos outros mensageiros. E se te é grave que eles deem de ombros, então se puderdes buscar um túnel na terra ou uma escada no céu, e fazer-lhes chegar um sinal para que creiam, faze-o. E se Alá quisesse, juntá-los-ia na orientação. Não sejas, pois, de modo algum, dos ignorantes. Apenas os que ouvem atendem à verdade. E quanto aos mortos, Alá ressuscitá-los-á. Em seguida, a eles serão retornados. E dizem, que se faça descer sobre ele um sinal de seu Senhor. Dize, por certo Alá é poderoso para fazer descer um sinal, mas a maioria deles não sabe. E não há ser animal algum na terra, nem pássaro que voe com suas asas, senão em comunidade como vós.
De nada descuramos no livro. Em seguida, a seu Senhor serão reunidos. E os que desmentem nossos sinais são surdos e mudos, estão nas trevas. Alá descaminha a quem quer e faz estar na senda reta a quem quer. Dize Muhammad, vistes? Se o castigo de Alá vos chega, ou vos chega a hora, que outro que não Alá invocareis, se sois verídicos. Mas é a ele que invocareis, então ele vos removerá, se quiser, aquilo pelo que o invocais, e esquecereis o que idolatrais. E com efeito, antes de ti, enviamos mensageiros a outras comunidades, e foram desmentidos. Então, apanhamo-las com a adversidade e o infortúnio, para se humildarem. Então que ao chegar-lhes nosso suplício, se houvessem humildado, mas seus corações se endureceram, e Satã aformoseou para eles o que faziam. Quando esqueceram o que lhes fora lembrado, abrimos sobre eles as portas de todas as boas coisas, até que, quando jubilaram com o que se lhes concedera, apanhamo-los inopinadamente e ei-los mudos de desespero. Então foi exterminado o povo injusto até o último deles, e louvor a Alá, o Senhor dos mundos. Dize, vistes? Se Alá vos tomar o ouvido e as vistas, e vos selar os corações, que outro Deus que Alá vô-los fará vir? Olha como patenteamos os sinais, todavia eles apartam-se. Dize, vistes? Se o castigo de Alá vos chega inopinado ou declaradamente, quem será aniquilado, senão o povo injusto? E não enviamos os mensageiros, senão por alviçareiros e admoestadores. Então quem crê e se emenda, por eles nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. E aos que desmentem nossos sinais, tocá-los ao castigo pela perversidade que cometiam. Dize, não vos digo que tenho os cofres de Alá, nem que conheço o invisível, nem vos digo que sou anjo. Não sigo senão o que me é revelado. Dize, igualam-se o cego e o vidente? Então, não refletis? E admoesta com ele os que temem ser reunidos a seu Senhor, enquanto não têm, além dele, nem protetor, nem intercessor, na esperança de serem piedosos. E não repulses os que invocam a seu Senhor, ao amanhecer e ao anoitecer, buscando-lhe a face. Nada te impende de sua conta, e nada lhes impede de sua conta, pois o repulsá-los te fará ser dos injustos. E assim nós os provamos uns pelos outros, a fim de que digam, são estes aqueles a quem Alá fez mercê entre nós? Não é Alá bem sabedor dos agradecidos? Quando os que creem em nossos sinais te chegarem, dize, que a paz seja sobre vós. Vosso Senhor prescreveu a si mesmo a misericórdia. Quem de vós faz um mal por ignorância? Em seguida, depois disso, volta-se arrependido e emenda-se. Por certo, ele é perdoador, misericordiador. E assim aclaramos os sinais, e isso para que se torne evidente o caminho dos criminosos. Dize, por certo, foi-me coibido de adorar os que invocais além de Alá. Dize, não seguirei vossas paixões, com efeito nesse caso, descaminhar-me-ia e não seria dos guiados. Dize, por certo estou fundado sobre a evidência de meu Senhor, e vós o desmentis. Não tenho o que quereis apressar. O julgamento não é senão de Alá. Ele narra a verdade, e ele é o melhor dos árbitros. Dize, se tivesse o que quereis apressar, já estaria encerrada a questão entre mim e vós, e Alá é bem sabedor dos injustos. E ele tem as chaves do invisível. Ninguém sabe delas senão ele. E ele sabe o que há na terra e no mar. E nenhuma folha tomba sem que ele saiba disso, e não há grão algum nas trevas da terra, nem algo úmido nem seco, que não estejam no evidente livro. E ele é quem vos leva a alma durante a noite, e sabe o que adquiris durante o dia. Em seguida nele vos ressuscita, para ser encerrado um termo designado. Em seguida, a ele será vosso retorno. Depois, ele vos informará do que fazíeis. E ele é o dominador sobre seus servos, e envia anjos custódios sobre vós, até que quando a morte chega a um de vós, nossos mensageiros celestiais
lhe levam a alma e de nada descuram. Em seguida serão levados a Alá, seu verdadeiro protetor. Ora, dele é o julgamento, e ele é o mais destro no ajuste de contas. Dize, quem vos salva das trevas da terra e do mar? A ele vós invocais humilde e secretamente. Certamente, se ele nos salva destas, seremos dos agradecidos. Dize, Alá vos salva destas e de todas as angústias, todavia, vós idolatrais. Dize, ele é o poderoso para enviar-vos um castigo, proveniente de cima de vós ou debaixo de vossos pés, ou para confundir-vos em seitas e fazer que alguns de vós experimenteis a fúria dos outros. Olha como patenteamos os sinais para entenderem. Teu povo desmentiu-o, enquanto ele é a verdade. Dize, não sou sobre vós patrono. Para cada informe há um tempo de ser, e vós logo sabereis. Quando tu vires os que confabulam em nossos versículos com escárnio, dá-lhes de ombros até que confabulem em outro assunto, e se Satã tu faz esquecer, então não te assentes com o povo injusto, depois de teres lembrança disso. E não impende ao que são piedosos nada de seu ajuste de contas, mas sim uma lembrança para serem piedosos. E deixa os que tomam sua religião por diversão e entretenimento, e aos quais a vida terrena ilude, e adverte com ele para que a alma alguma se entregue à ruína, pelo que cometeu, enquanto não terá, além de Alá, nem protetor, nem intercessor. E se ela quiser resgatar-se, com qualquer resgate, este não lhe será aceito. Esses que se entregam à ruína pelo que cometem, terão por bebida água ebuliente e doloroso castigo, porque renegavam a fé. Dizem, invocaremos além de Alá o que não nos beneficia nem nos prejudica, e tornaremos atrás virando os calcanhares, após Alá haver-nos guiado, como aquele que os demônios seduzem na terra, ficando perplexo enquanto tem companheiros que o invocam à orientação. Venha a nós, dize, por certo, a orientação de Alá é a verdadeira orientação, e foi-nos ordenado que nos islamizássemos para o Senhor dos mundos. E cumpri a oração, e temei-o. E ele é aquele a quem sereis reunidos. E ele é quem criou os céus e a terra com a verdade. E quando diz, se, então é. Seu dito é a verdade, e dele será a soberania um dia em que se soprará na trombeta. É o sabedor do invisível e do visível, e ele é o sábio, o conhecedor. Lembra-lhes, Muhammad, de quando Abraão disse a seu pai Azar, tomas ídolos por deuses? Por certo eu te vejo e a teu povo em evidente descaminho. E assim fizemos ver a Abraão o reino dos céus e da terra, e isso para que fosse dos convictos. Então, quando a noite o envolveu, ele viu um astro. Disse, eis meu Senhor. E quando ele se pôs, disse, não amo os que se põem. E quando viu a lua surgindo, disse, eis meu Senhor. E quando ela se pôs, disse, se meu Senhor não me guia, em verdade, estarei entre o povo descaminhado. E quando viu o sol surgindo, disse, eis meu Senhor, este é o maior. E quando ele se pôs, disse, ó meu povo, por certo estou em rompimento com o que idolatrais. Por certo, eu dirijo minha face como monoteísta sincero para quem criou os céus e a terra, e não sou dos idólatras. E seu povo argumentou com ele, mas ele disse, argumentais comigo sobre Alá, enquanto ele, com efeito, me guiou? E não temo o que lhes associais, exceto se meu Senhor quiser algo de mal para mim. Meu Senhor abrange todas as coisas em ciência, então, não meditais? E como temerei o que idolatrais, enquanto não temeis associar a Alá aquilo do que ele não fez descer sobre vós comprovação alguma? Então, qual das duas partes é mais digna de segurança? Se soubesseis. Os que creem e não confundem sua fé com injustiça, esses têm a segurança e são guiados. E esse nosso argumento
Concedemo-lo a Abraão contra seu povo. Elevamos em escalões a quem queremos. Por certo, teu Senhor é sábio, onisciente. E dadivamo-lo com Isaque e Jacó. A ambos guiamos. E a Noé guiamo-lo antes. E de sua descendência guiamos a Davi e a Salomão e a Jó e a José e a Moisés e a Araão. E assim recompensamos os benfeitores. E a Zacarias e a Ioró, João Batista, e a Jesus e Elias, todos eram íntegros. E a Ismael e a Eliseu, e a Jonas e a Lote, e a todos eles preferimos aos mundos. E a alguns de seus pais, e de sua descendência, e de seus irmãos. E nós os elegemos e os guiamos a uma senda reta. Essa é a orientação de Alá. Guia com ela quem quer entre seus servos. E se eles houvessem idolatrado, haver-se-ia anulado o que faziam. Se são aqueles a quem concederamos o livro, e a sabedoria e a profecia. E se estes os renegam, com efeito, confiá-los-emos a um povo não renegador deles. Esses são os que Alá guiou, então segue sua orientação. Dize, não vos peço prêmio por ele. Ele não é senão lembrança para os mundos. E eles não estimam Alá como se deve estimá-lo, quando dizem, Alá nada fez descer sobre ser humano algum. Dize, quem fez descer o livro com que Moisés chegou como luz e guia para os humanos? Vós o fazeis agora em folhas soltas, de que mostrais algo e escondeis muito, e fostes ensinados do que não sabíeis, nem vós nem vossos pais. Dize, foi Alá. Em seguida deixa-os se divertirem em suas confabulações. E este é um livro que fizemos descer, bendito, confirmador do que havia antes dele, e fizemo-lo descer para tu advires a mãe das cidades, e os que estão a seu redor, e os que creem na derradeira vida, nele creem, e eles custodiam suas orações. Quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou diz, foi-me revelado algo, enquanto nada lhe fora revelado, e aquele que diz, farei descer algo igual ao que Alá fez descer? E se visses os injustos enquanto na agonia da morte, e os anjos estendendo as mãos e dizendo, fazei sair vossas almas. Hoje sereis recompensados com o castigo da vileza, porque dizíeis acerca de Alá o que não era verdade, e porque vos ensoberbecíeis diante de seus sinais. Alá dirá, e com efeito chegais a nós sozinhos, como vos criamos da vez primeira, e deixastes atrás das costas o de que fizemos-vos assenhoreardes. E não vemos junto de vós, vossos intercessores, que pretendíeis parceiros em vossa adoração. Com efeito, o que havia entre vós cortou-se, e sumiu para longe de vós o que pretendíeis. Por certo, Alá é quem faz fender os grãos e os caroços. Faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo. Esse é Alá. Então, como dele vos distanciais? Ele é quem rompe a manhã, e faz da noite repouso, e do sol e da lua cômputo do tempo. Essa é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. E ele é quem vos fez as estrelas, para que vos guieis por elas nas trevas da terra e do mar. Com efeito, aclaramos os sinais a um povo que sabe. Ele é quem vos fez surgir de uma só pessoa. Então, é receptáculo e depósito. Com efeito, aclaramos os sinais a um povo que os entende. Ele é quem faz descer do céu água, e com ela fazemos sair planta de toda a espécie. E dela fazemos sair o verdor. Dele fazemos sair aglomerados grãos, e nas espatas das tamareiras há cachos acessíveis, e fazemos sair jardins de videiras, e a oliva e a romã, semelhantes e não semelhantes. Olhai seus frutos quando frutificam, e seu sazonar. Por certo há nisso sinais para um povo que crê. E eles fizeram a Alá os jins como parceiros, enquanto foi ele quem os criou. E inventaram-lhe sem ciência filhos e filhas. Glorificado e sublimado seja ele, acima do que alegam. E ele é o Criador ímpar do céu e da terra. Como teria ele um filho, enquanto não tem companheira?
e ele criou todas as coisas, e ele de todas as coisas é onisciente. Esse é Alá, vosso Senhor. Não existe Deus senão Ele, Criador de todas as coisas. Então, adorai-o. E Ele sobre todas as coisas é patrono. As vistas não o atingem, enquanto Ele atinge todas as vistas. E Ele é o sutil, o conhecedor. Com efeito, chegaram-vos clarividências de vosso Senhor. Então quem as enxerga será em benefício de si mesmo, e quem enceguece será em prejuízo de si mesmo, e sobre vós não sou custódio. E assim patenteamos os versículos, e isso para que dissessem: estudaste com os seguidores do livro, e para que o tornássemos evidente para um povo que sabe. Segue o que te foi revelado de teu Senhor. Não existe Deus senão Ele, e dá de ombros aos idólatras. E se Alá quisesse, não haveriam idolatrado. E sobre eles nós não te fizemos custódio, e tu sobre eles não és patrono. E não injurieis o que eles invocam além de Alá, pois eles injuriariam Alá por agressão sem ciência. Assim, aformoseamos para cada comunidade suas obras. Em seguida, seu retorno será seu Senhor, então informá-los-á do que faziam. E juraram por Alá com os seus mais solenes juramentos, que se lhes chegassem um sinal, certamente nele creriam. Dize: os sinais estão apenas junto de Alá. E o que vos faz pressenti-lo? Por certo, quando ele lhes chegar, não crerão. Nós lhes reviraremos os corações e as vistas. Então não crerão, como não creram nele da vez primeira, e deixá-los-emos em sua transgressão, caminhando às cegas. E se fizéssemos descer-lhes os anjos, e lhes falassem os mortos, e lhes reuníssemos todas as coisas à sua frente, não creriam, exceto se Alá quisesse, mas a maioria deles o ignora. E assim fizemos para cada profeta inimigos, demônios dentre os humanos e os jins, que inspiraram uns aos outros dito floreado, para se iludirem, e se teu Senhor quisesse, não fariam. Então deixa-os, e ao que forjam. E para o escutarem os corações daqueles que não creem na derradeira vida, e para com isso se agradarem, e para continuarem a perpetrar o que estavam perpetrando. Dizem: então buscarei, por juiz outro que Alá, enquanto ele é quem fez descer para vós o livro aclarado? E aqueles aos quais concederamos o livro, sabem que ele foi descido de teu Senhor com a verdade. Então, não sejas de modo algum dos contestadores. A palavra de teu Senhor cumpriu-se em verdade e justiça. Não há quem troque suas palavras, e ele é o oniovinte, o onisciente. E se obedeces à maioria dos que estão na terra, descaminhar-te-ão do caminho de Alá. Não seguem senão conjeturas, e nada fazem senão imposturar. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor dos guiados. Então comei daquilo sobre o qual foi mencionado o nome de Alá, se de seus sinais sois crentes. E por que razão não comereis daquilo sobre o que foi mencionado o nome de Alá, enquanto com efeito ele vos aclarou o que vos é proibido, exceto aquilo ao qual fostes impelidos pela fome? E por certo, muitos com suas paixões descaminham a outros sem ciência. Por certo, teu Senhor é bem sabedor dos agressores. E deixai o pecado aparente e latente. Por certo, os que cometem o pecado serão recompensados pelo que perpetravam. E não comais daquilo sobre o qual não foi mencionado o nome de Alá. E por certo, isto é perversidade. E por certo, os demônios inspiram seus aliados para que contendam convosco. E se vós lhes obedeceis, por certo, sereis idólatras. E acaso quem estava morto, e nós demo-lhe vida e fizemo-lhe luz, com que anda entre os homens, é igual a quem está nas trevas das quais jamais sairá? Assim, aformoseou-se para os renegadores da fé o que faziam. E assim fizemos em cada cidade, próceres de seus criminosos,
para nela usarem de estratagemas, e não usam de estratagemas senão contra si mesmos, e não percebem. E quando um sinal lhes chega, dizem: não creremos até que nos concedam algo igual ao que fora concedido aos mensageiros de Alá. Alá é bem sabedor de onde depositar sua mensagem. Aos que foram criminosos, alcançá-los-á vileza junto de Alá e veemente castigo pelos estratagemas de que usavam. Então, a quem Alá deseja guiar, ele lhe dilatará o peito para o Islão. E a quem deseja descaminhar, ele lhe tornará o peito constrito, oprimido, como se esforçasse para ascender ao céu. Assim Alá faz cair o tormento sobre os que não creem. E esta é a senda reta de teu Senhor. Com efeito, aclaramos os sinais a um povo que medita. Deles é a morada da paz junto de seu Senhor. E ele será seu protetor pelo que faziam. E um dia ele os reunirá a todos e dirá: ó coorte de jins, com efeito cativastes muitos dos humanos, e seus aliados entre os humanos dirão: Senhor nosso, deleitamo-nos uns com os outros, e atingimos nosso termo que tu havias fixado para nós. Ele dirá: o fogo será a vossa moradia, nele sereis eternos, exceto se Alá quiser outra coisa. Por certo, teu Senhor é sábio, onisciente. Sim, tornamos os injustos aliados uns aos outros pelo que cometiam. Ó coorte de jins e humanos, não vos chegaram mensageiros vindos de vós, que vos narraram meus sinais e vos admoestaram do deparar deste vosso dia? Dirão: testemunhamos contra nós mesmos, e a vida terrena iludiu-os, e testemunharão contra si mesmos, que foram renegadores da fé. Isso porque não é admissível que teu Senhor aniquile as cidades por injustiça, enquanto seus habitantes estão desatentos à verdade. Para cada um deles há escalões pelo que fazem, e teu Senhor não está desatento ao que fazem. E teu Senhor é o bastante a si mesmo, o possuidor de misericórdia. Se quisesse, far-vos-ia ir e faria suceder depois de vós a quem quisesse, assim como vos fez surgir da descendência de outro povo. Por certo, o que vos é prometido virá, e não podereis escapar disso. Dize: ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder. Então sabereis quem terá o final feliz na derradeira morada. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. E eles destinam a Alá a porção das messes e dos rebanhos que ele fez existir e dizem: isto é para Alá, segundo sua pretensão, e aquilo é para nossos ídolos. Então, o que é para seus ídolos jamais chegará a Alá, e o que é para Alá chegará a seus ídolos. Que vil o que julgam. Assim, seus parceiros aformoseiam para muitos dos idólatras a matança de seus filhos para arruiná-los e para confundi-los em sua religião. E se Alá quisesse, não o fariam. Então, deixa-os e ao que forjam. E dizem: estes são rebanhos e messes vedados. Não se alimentará deles senão quem quisermos, segundo sua pretensão. E há rebanhos cujos dorsos são proibidos, e rebanhos sobre os quais eles não mencionam o nome de Alá ao serem imolados, forjando assim mentiras a respeito dele. Ele recompensá-los-á pelo que forjavam. E dizem: o que há nos ventres destes rebanhos é privilégio exclusivo de nossos varões e proibido às nossas mulheres. E se a cria nascer morta, todos serão parceiros na partilha dela. Ele recompensá-los-á por suas alegações. Por certo, ele é sábio, onisciente. Com efeito, perdem-se os que matam a seus filhos insensatamente sem ciência e proíbem que Alá lhes dá por sustento forjando mentiras acerca de Alá. Com efeito, descaminham-se e não são guiados. Ele é quem fez surgir jardins emparrados e não emparrados, e as tamareiras e as searas, sendo variados seus frutos, e a oliva e a romã, semelhantes e não semelhantes. Comei de seu fruto quando frutificar, e concedei o que é de seu direito no dia de sua ceifa, e não vos entregueis a excessos. Por certo, ele não ama
os entregues a excessos. E ele criou dos rebanhos uns para a carga e outros pequenos para o abate. Comei do que Alá vos deu por sustento, e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado. Criou 8 reses acasaladas, um casal de ovinos e um casal de caprinos. Dize, qual deles ele proibiu? Os 2 machos ou as 2 fêmeas? Ou o que contém as matrizes das 2 fêmeas? Informai-me com ciência, se sois verídicos. E um casal de camelos e um casal de vacuns. Dize, qual deles ele proibiu? Os 2 machos ou as 2 fêmeas? Ou o que contém as matrizes das 2 fêmeas? Ou fostes testemunhas quando Alá vô-lo recomendou? Então, quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá para descaminhar sem ciência os humanos? Por certo, Alá não guia o povo injusto. Não encontro no que se me revelou nada de proibido para quem queira alimentar-se, a não ser que seja animal encontrado morto, ou sangue fluido, ou carne de porco, pois é, por certo, abominação ou perversidade, o animal imolado com a invocação de outro nome que Alá. E aquele que é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor, por certo teu Senhor é perdoador, misericordiador. E aos que praticam o judaísmo, proibimos todo animal de unha não fendida, e dos vacuns e ovinos, proibimos-lhes a gordura, exceto a que seus dorsos possuem, ou suas entranhas, ou a que está aderida aos ossos. Com isso, recompensamo-los por sua transgressão, e por certo, somos verídicos. Então, se te desmentem, dize, vosso Senhor é possuidor da imensa misericórdia, e não será revogado o seu suplício para o povo criminoso. Os que idolatram dirão, se Alá quisesse, não idolatraríamos nem nossos pais, e nada proibiríamos. Assim aqueles que foram antes deles, desmentiram aos seus mensageiros, até experimentarem nosso suplício. Dize, tendes alguma ciência disso, e podeis nola demonstrar? Vós não seguis senão conjeturas, e nada fazeis, senão imposturar. Dize, é de Alá o terminante argumento. Então, se ele quisesse, haver-vos-ia guiado a todos. Dize, trazei vossas testemunhas que testemunham que Alá proibiu isso. Então, se testemunham, não testemunhes com eles. E não sigas as paixões dos que desmentem nossos sinais, e que não creem na derradeira vida, enquanto equiparam outros a seu Senhor. Dize, vinde, eu recitarei o que vosso Senhor vos proibiu. Nada lhe associeis. E tende benevolência para com os pais, e não mateis vossos filhos com receio da indigência. Nós vos damos sustento e a eles. E não vos aproximeis das obscenidades aparentes e latentes, e não mateis a alma que Alá proibiu matar, exceto se com justa razão. Eis o que ele vos recomenda para razoardes. E não vos aproximeis das riquezas do órfão, a não ser da melhor maneira, até que ele atinja a sua força plena, e completai a medida e o peso com equidade. Não impomos a nenhuma alma, senão o que é de sua capacidade, e quando falardes, sede justos, ainda que se trate de parente, e sede fiéis ao pacto de Alá, eis o que ele vos recomenda para meditardes. E por certo, esta é a minha senda reta, então segui-a, e não sigais os outros caminhos, pois vos separariam de seu caminho. Eis o que ele vos recomenda para serdes piedosos. Em seguida, concederamos a Moisés o livro como complemento de nossa graça, para com aquele que bem faz, e como aclaração de todas as coisas, e como orientação e misericórdia para eles crerem no deparar de seu Senhor. E este é um livro que fizemos descer, bendito. Segui-o então, e sede piedosos na esperança de obterdes misericórdia. Fizemo-lo descer, para não dizerdes, apenas fora descido o livro sobre 2 facções antes de nós, e por certo estávamos desatentos a seu estudo? Ou para não dizerdes, se houvesse descido o livro sobre nós,
haveríamos sido mais bem guiados que eles. Com efeito, chegou-vos então, de vosso Senhor, evidência e orientação e misericórdia. E quem mais injusto que aquele que desmente os sinais de Alá e dele se aparta? Recompensaremos os que se apartam de nossos sinais com pior castigo, porque deles se apartavam. Não esperam eles senão os anjos lhes cheguem, ou chegue teu Senhor, ou cheguem alguns sinais de teu Senhor? Um dia, quando alguns sinais de teu Senhor chegarem, não beneficiará a alma alguma sua fé, se ela não houver crido antes, ou não houver logrado nenhum bem em sua fé. Dize, esperai, por certo, nós estaremos esperando. Por certo, os que separam sua religião e se dividem em seitas, tu nada tens com eles, apenas sua questão será entregue a Alá. Em seguida, ele os informará do que faziam. Quem chega com uma boa ação, terá 10 vezes seu equivalente, e quem chega com má ação, não será recompensado, senão com seu equivalente, e eles não sofrerão injustiça. Dizem, por certo, meu Senhor guiou-me a uma senda reta, a uma religião justa, a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Dizem, por certo, minha oração, e meu culto, e minha vida, e minha morte são de Alá, o Senhor dos mundos. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado, e eu sou o primeiro dos muslimes. Dizem, buscarei outro Senhor que Alá, enquanto Ele é o Senhor de todas as coisas? E cada alma não comete pecado senão contra si mesma, e nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno. Então, Ele vos informará daquilo de que discrepáveis. E Ele é quem vos fez sucessores na terra, e elevou em escalões alguns de vós acima de outros, para pôr-vos à prova com o que vos concedeu. Por certo, teu Senhor é destro na punição, e por certo, Ele é perdoador, misericordiador.